É indiscutível o trabalho que dá para fazer uma animação. Todo o processo ele requer muito tempo, dinheiro e pessoas para produzir algo satisfatório. E hoje eu quero tratar justamente disso, das técnicas que se desenvolveram durante um longo prazo para a simplificação das animações. As animações inicialmente eram produzidas para o cinema, e elas serviam basicamente como prévia de grandes filmes de Hollywood. A galera assistia a animação e assim assistia aquela grande produção do cinema com pessoas reais. Só que isso foi mudando com a popularização da televisão, e muito rapidamente os desenhos começaram a dominar esse mercado. Só que com a mudança dessa mídia, não se podia produzir da mesma maneira que se fazia no cinema. As animações sairiam muito caras, então eles deveriam pensar de uma forma de reduzir os custos dessas animações. E quando eu estou falando de simplificação das animações, é impossível deixar de citar o estúdio Hanna-Barbera. Só para vocês entenderem melhor, os fundadores do estúdio Hanna-Barbera, eles produziam Tom e Jerry para o cinema. E o Tom e Jerry naquela época, ele era feito com 24 quadros por segundo. E 24 quadros por segundo é a quantidade de desenhos que eu devo fazer para conseguir um segundo de animação e dar aquele efeito de falsa movimentação. E isso na televisão é um grande problema, porque eles teriam menos dinheiro para produzir as animações e teriam que produzir mais animações. Então era bem inviável permanecer nos 24 quadros. E o estúdio Hanna-Barbera reduziu esses 24 quadros pela metade. A maioria das animações produzidas pelo estúdio agora teria 12 quadros por segundo, traduzindo 12 desenhos para fazer um segundo de animação. Isso foi um passo gigantesco para a simplificação dessa animação e conseguir uma produção em massa, já que você reduzia a quantidade de desenhos pela metade. Então, obviamente, os custos do desenho caíam pela metade só por essa adaptação de 24 para 12. Mas não parava por aí. Outro método para reduzir custos era a simplificação dos cenários. Os cenários eram super simples, os seus desenhos, e além disso eles repetiam várias vezes no fundo quando esses personagens estavam em movimentação. Bem aqui você pode perceber que o cenário atrás ele está em um looping. Quando o personagem corre, se repete esse cenário. É bem rápido, é pouco perceptível talvez se você estiver mais focado nos personagens do que no cenário atrás. Mas é algo bem interessante e que você poupa um tempo muito grande da sua animação. E também temos no estúdio Hanna-Barbera os famosos personagens sem pescoço, somente com uma gravatinha. Isso facilitava muito a movimentação da cabeça dos personagens, podendo até mesmo eles virarem o pescoço sem mexer absolutamente nada do corpo. E isso não ficava esquisito, não ficava estranho. Mas como foi possível o estúdio Hanna-Barbera simplificar tanto as suas animações e não cair no gosto público daquela época? E a resposta para isso é muito simples. Se chama criatividade. Quando falo nesse assunto, eu amo citar os Flintstones. Eles têm todas as características que comprovam que a animação não necessita ser espetacular. Se você tem um universo e um roteiro que sustenta uma animação mais simples, cara, beleza. O estúdio Hanna-Barbera mostrou uma linha a se seguir, com uma animação mais barata e rápida a serem feitas, mas igualmente criativa ou até mais criativa que as animações concorrentes. E atualmente, é fácil ver essa simplificação das animações? É bem fácil ver isso e com técnicas mais aprimoradas ainda. Hoje o que bate a nossa porta é o estilo CalArts. Não vou me aprofundar nesse assunto, mas aproveito o momento para indicar um vídeo para vocês assistirem, que é do canal Você Não Sabia, que fez um excelente trabalho de pesquisa explicando detalhadamente, de fato, o que é estilo CalArts. Link no comentário fixado do canal. Dois exemplos é Incrível Mundo de Gumball e Gravity Falls. Os personagens têm o estilo de rosto parecido, sorriso parecido e até mesmo o estilo de animação e quantidade de quadros são parecidas em ambos os desenhos. Lembrando que os dois são de canais diferentes, Incrível Mundo de Gumball da Cartoon Network e Gravity Falls da Disney. E quero mostrar para vocês por que essas animações são animações simplificadas. Vamos ver pelo corpo do Gumball, por exemplo. Ele tem cabeça grande, quase não tem pescoço e uma mão e corpo mais simples. Nitidamente ele é um personagem bastante focado na expressividade. Isso de longe simplifica e muito a vida dos animadores para fazer cenas de ação, por exemplo. Mas isso significa que o desenho vai ter uma animação de ação pior?
Definitivamente não, meu amigo, porque o Incrível Mundo de Gumball é um grande exemplo de desenho com personagens mais caricato que pode trazer uma cena de ação tão boa quanto qualquer anime, por exemplo. Isso pode ser visto em diversos desenhos novos e antigos, essa simplificação e redução de custos para a produção de uma animação. Ô cidadão, é por isso que eu só assisto anime, ô cidadão. Porque lá eles não simplificam absolutamente nada. Não é bem por aí não, ô Hitmonchan. Japoneses também são mestres de simplificação. E não me leve a mal quando eu comento isso, porque não acho simplificação ruim, muito pelo contrário. Vamos ver como que a simplificação das animações pode ser aplicada em anime. As primeiras temporadas de Pokémon você encontra diversas maneiras que eles usaram para simplificar essas animações, principalmente porque o desenho tinha muita ação, muito Pokémon lutando. Então tinha diversas lutas que essas animações eram bastante simplificadas. Por exemplo, em uma cena de luta você pode ver nessa parte da animação que direto os personagens cortam metade da tela para falar alguma coisa. E isso já é uma tática para você economizar e cortar um pouco da ação, cortando pela metade a tela. Você pode perceber que tanto os humanos quanto os pokémons, eles são arrastados para cima. É como você pegasse um mouse num PNG do Ash e arrastasse ele para cima e fizesse ele aparecer na cena. Ele não tem qualquer movimentação para aparecer o corpo dele, ele entra na cena, que é muito legal, dá um efeito bem bacana. E você pode perceber também que quando atinge o personagem, rola um desenho por cima do personagem, ele de fundo com a transparência, e eles simplesmente colocam ele na pose que está levando o dano e a animação sobrepõe ele, justamente para não ficar a imagem dele parado e sim só uma imagem, vamos dizer, GIF rolando assim por cima, que ficou também um efeito bem legal, mas óbvio que isso simplifique muito a cena de ação. Aqui temos tremidas de tela onde que o personagem não mexe também, e olha essa parte que o Charizard vai pegar o Golem. Ele segura e basicamente não tem movimentação no corpo deles, né? Eles estão um desenho parado e simplesmente parece que ele ajuntou ali os dois desenhos e subiu magicamente para cima só. E o Pokémon é um grande exemplo. Se você está mexendo com animação hoje em dia e você é uma pessoa sozinha, é recomendável você olhar essas técnicas, esses ângulos de câmera, para você cortar em muito a quantidade de animação em uma cena de ação, porque cenas de ações, meu amigo, é uma desgraça de você fazer. Mas não só de Pokémon vive o homem, não é? Todos os animes eu posso citar que alguma cena ou outra eles simplificam os desenhos bastante. O Pokémon é muito simplificado, todas as cenas, pelo menos as versões antigas, eu sei que as versões novas também têm alguma simplificação, só que eles exageram mais na ação. Não igual esse episódio especificamente que eu mostrei pra vocês. Mas vocês podem ver isso também em Dragon Ball. Por exemplo, nessa luta do Goku com o Vegeta. Primeira coisa é o cenário. O cenário ele é feito justamente nesses lugares abertos, com algumas montanhas, porque é muito mais simples você desenhar um cenário desse tipo do que você fazer uma luta na cidade. Por exemplo, eu sei que tem algumas lutas que são feitas, acontecem na cidade, mas é um pouco mais rara no Dragon Ball. Você pode ver que normalmente é em campo aberto dessa maneira, justamente que facilita você desenhar cenários mais simples e focar um pouco mais na luta. E a repetição também constante dos mesmos movimentos de luta, tipo essa cena que o Goku ele bate a perna juntamente com o Vegeta e repete algumas vezes. É apenas alguns segundos que repete, para você não pode parecer muito, mas isso na animação economiza um tempo muito valioso. E outra coisa que você pode notar muito em Dragon Ball é os personagens de uma distância que é até um pouco ruim de visualizar eles. Você vendo de longe, os desenhos podem ser muito mais mal feitos. Você, obviamente, quando está afastado, você não vai enxergar toda a silhueta do personagem perfeitamente. E isso fica bonito e, ao mesmo tempo, ganha um tempo absurdo de animação. Tudo é pensado justamente para entreter o público e reduzir, obviamente, os custos dessa animação. Quanto mais desenho, mais caro, mais tempo. Esse vídeo é extremamente técnico, eu só queria mostrar para vocês como as animações durante o decorrer da sua vida, elas sempre vêm simplificada. Eles arranjam alguma maneira de simplificar essas animações e entregar um produto muito legal para você, que você não consegue perceber se você não estiver focado em assistir
olhando somente para esses detalhes. Ah, isso eles fizeram isso, eles fizeram isso. Mas se você for assistir unicamente prestando atenção no enredo, você nem liga para nada do que acontece. Se quiserem acrescentar alguma coisa, alguma curiosidade, algum ponto que não concorda, o setor de comentários é de vocês. Pode comentar à vontade. Produzir esses vídeos dão sim um pouco de trabalho, então se vocês puderem deixar um gostei, compartilhar com seus amigos, vai me ajudar bastante. Muito obrigado e vamos simplificar?